Olá, queridos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Você que nos acompanha nessa noite pela internet, seja muito bem-vindo. Você que é visitante, você que já é membro, nós somos gratos a Deus pela sua participação conosco neste culto de domingo às 19 horas. Nós queremos nessa noite louvar e adorar ao Senhor, engrandecer o seu nome. Queremos juntamente com você aí na sua casa que nos assiste, seja no momento ao vivo, né, nesse momento que está acontecendo o culto, ou pós no nosso canal, você que está assistindo o vídeo pós o término do culto, de igual modo que você possa louvar, adorar ao Senhor, ter este tempo na presença do Senhor, que você juntamente conosco, com a equipe de louvor, cante louvores de adoração ao nosso Deus. Que a palavra que será ministrada nesta noite possa falar ao teu coração, que você esteja com os seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor irá ministrar. Quero ler no início deste culto o Salmo 99, apenas o versículo 5, que diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Que nessa noite o nosso coração esteja desejoso por exaltar ao nosso Senhor, o grande Deus, aquele que é santo, aquele que nos chamou, nos separou para viver os seus propósitos. O Deus que tem cuidado de você, que tem cuidado da sua casa, da sua família. Louve a Ele nessa noite, glorifique a Ele, exalte a Ele. Quero te convidar a orar nesse início de culto. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque temos nesse momento o privilégio de cultuar a Ti. Obrigado, Deus, pelo domingo que o Senhor nos deu, pelo culto que tivemos hoje pela manhã. E agora, quando estamos diante do Senhor para render graças, louvores e adoração a Ti. Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade plena de agir em nosso meio, nas nossas vidas, ó Pai, falando ao coração de cada um de nós. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração nesta noite. Usa a vida dos irmãos do louvor para ministrar sobre nós. Usa a vida do pastor Clóvis, que vai trazer a palavra. Seja ele um canal e um instrumento do Senhor nesta noite. Assim, ó Deus, nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes dos irmãos nos conduzir no período de louvor, eu quero também compartilhar com a igreja o momento do nosso ofertório. Vai aparecer para você aí as contas às quais você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Você que não tem conseguido vir à igreja, você que tem ficado em casa, se houver alguma dificuldade para você colaborar, como tem sido, entre em contato conosco, nós estamos à disposição aqui para ajudá-lo da melhor forma. Então, que nós possamos nesse momento dedicar ao Senhor também os nossos dízimos, as nossas ofertas, assim como você tem feito. Nós somos gratos a Deus pela fidelidade dos irmãos desta igreja, pela generosidade, pela forma como a igreja tem se comprometido com a causa, com as coisas do reino do Senhor neste lugar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, vamos então louvar ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te
te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tudo que é. Deus é bom. Tu és bom, Senhor, e nós queremos te adorar, entronizar o teu nome, pedir para que o Senhor venha, Senhor, acalmar o nosso coração, aquietai-vos, porque o Senhor é Deus e está cuidando de tudo. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o Céus fechados se abram, o teu teu reino venha mover. nossa fé A nossa fé e esperança em Deus, grande Deus. que se abra o Céus fechados se céu, o abram, teu teu reino reino venha mover. nossa fé A nossa fé e no nosso Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Te louvamos, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Aleluias. Louvado seja Deus, queridos. Que tempo precioso de louvor. Como é bom e agradável louvar a Deus com canções que expressam de fato o desejo do nosso coração em adorar a Deus. Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de nesta noite compartilhar com vocês uma palavra com o tema promovendo a reconciliação. E eu quero basear a mensagem na carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. É uma carta com apenas um capítulo,
que tem 25 versículos. E o propósito desta mensagem é reafirmar a necessidade de haver paz e harmonia nos relacionamentos entre pessoas, inclusive com familiares e irmãos em Cristo. Esta carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ela revela uma história de reconciliação. E antes de falar do conteúdo desta carta e da razão pela qual o apóstolo Paulo escreve ao seu amigo Filemon, quero primeiro apresentar os 3 personagens em evidência no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Me refiro então de Paulo, me refiro a Filemon e também a Onésimo. E eu quero ler com vocês em Filemon, do versículo 4 ao versículo de número 7, que nos diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Queridos, somente estes versículos aqui são suficientes para nos basearmos então aí para compartilharmos a mensagem que o Senhor pôs no meu coração hoje. Como disse, antes de falar do conteúdo aí da carta, eu quero então primeiro falar destes personagens. O primeiro é o apóstolo Paulo, alguém que muito comprometido com Jesus, um servo de Jesus, se dispôs então a evangelizar aqueles que não conheciam Cristo nem o seu evangelho. E nesta carta, Paulo, ele assume o papel de reconciliador. Paulo, certamente, ele entendeu a mensagem de Jesus, ele pôde compreender bem o significado das palavras do Senhor Jesus, quando em Mateus 5, versículo 9, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então parece que Paulo entendeu bem esta palavra do Senhor Jesus e ele procurava reproduzir este ensino. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, ele fala de 2 irmãs daquela comunidade que estavam em desacordo. Ele fala de 2 irmãs que haviam rompido o seu relacionamento, a sua amizade, e ele dá uma palavra específica sobre esta situação, e ele se mostra empenhado, e ele se mostra também aí muito desejoso para que aquelas 2 irmãs se acertassem no relacionamento. E agora, na carta que ele escreve a Filemon, ele está empenhado também, da mesma forma, a promover a reconciliação. Então, o segundo personagem é o Filemon, o homem a quem o Paulo escreve a carta. Ele era um amigo do apóstolo Paulo, ele era também um cristão e cooperava com o avanço, com o evangelho, e certamente era um filho na fé do apóstolo Paulo. E certamente este Filemon,
ele viveu na cidade de Colossos. E pelo que o texto que lemos diz, este Filemão, ele era um homem amoroso e dedicado à obra de Jesus, pelo que o apóstolo Paulo diz para ele: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você tem reanimado o coração dos santos. E ele também tinha uma reunião, uma igreja se reunia em sua casa. Então este é o segundo personagem. Então falei de Paulo, falei de Filemão, e eu quero agora falar de Onésimo. Onésimo tinha sido escravo de Filemão, e certamente Onésimo, ele desejava uma liberdade que ele entendia que ele não tinha. E para buscar esta liberdade, para ir atrás desta liberdade, ele fugiu. E pelo que o texto indica, ele deve ter feito alguma coisa para Filemão, deve ter roubado-lhe algum bem, e ele então se aventura em uma fuga. E ele se torna um fugitivo. Ele era um escravo de Filemão, que deve ter roubado-lhe algum dinheiro, algum bem, e ele fugiu. E lá na cidade de Roma, provavelmente, ele tem a oportunidade de conhecer Paulo. E ao conhecer Paulo, ele é evangelizado, e ele então tem uma experiência de conversão. Ele se converte. E aí agora estamos falando de 3 homens que chegaram ao conhecimento do Evangelho, creram em Jesus Cristo, e os 3 agora são servos do Senhor. Então, tendo falado dos 3 personagens, eu quero então falar sobre o objetivo e a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta. E a razão era pedir para que Filemão perdoasse o seu escravo fugitivo e pudesse recebê-lo não mais como escravo, mas agora como um irmão na fé, como um irmão em Cristo. No versículo 10, o apóstolo Paulo então diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Era como se Paulo estivesse dizendo para Filemão: eu estou escrevendo para você, porque enquanto eu estava preso, eu tive a oportunidade de conhecer o seu escravo fugitivo, e eu compartilhei com ele do Evangelho, e eu compartilhei com ele sobre Cristo, e ele então entregou a sua vida a Jesus, e ele se converteu de fato e de verdade. Então eu estou escrevendo para você para fazer um apelo a favor dele. E no versículo 17, Paulo ainda diz assim: se você me considera companheiro na fé, então receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Então a carta foi escrita com este propósito, com este objetivo. Paulo, ele tem a oportunidade de conhecer Onésimo, que não era convertido, era apenas um escravo fugitivo, e ele trazia sobre ele então essa questão da fuga. Ele trazia com ele também, tinha uma pendência, uma situação não resolvida com o seu passado, pelo que ele fugiu da casa de Filemão, certamente tendo causado algum prejuízo, e certamente isso lhe pesava o coração. Mas agora ele tem a oportunidade de conhecer Cristo, o libertador, o Salvador, através de Paulo. E agora então que ele se apropria do perdão de Deus, agora ele se apropria realmente da maior e melhor de todas as bênçãos, que é a salvação em Jesus.
e agora sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, ele então entende que deveria voltar ao seu passado, no sentido de buscar se reconciliar com o seu Senhor, reconciliar com Filemon. Mas certamente para Onésimo isto seria difícil, assim, olha só, com a cara e a coragem, mas ele teve na pessoa do seu discipulador, ele teve na pessoa do apóstolo Paulo, quem o ganhou para Cristo, este apoiador e esta ajuda. E Paulo, então, ele tem a feliz ideia de escrever a carta para Filemon, contando tudo isto, porque para Onésimo era importante ter agora o perdão de Filemon, aquele que talvez ele prejudicou. E Paulo escreve esta carta movido por um único propósito e anseio. Paulo desejava promover a reconciliação entre Filemon e Onésimo, e por esta razão é que o apóstolo Paulo então escreve esta carta e pede para Filemon: receba Onésimo em amor. E no versículo 9, Paulo diz assim: embora como apóstolo, embora como teu líder espiritual, eu tenha todo direito, e eu tenho até assim poder para quase que impor isto para você, mas eu não quero fazer isto por força, eu não quero que você faça isto por obrigação, apenas e apenas porque eu estou mandando. Mas Paulo diz: eu estou fazendo este apelo com base no amor. Versículo 9, Paulo diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. Receba Onésimo em amor, receba Onésimo em amor. Queridos, como é difícil para nós tratar com um irmão que nos prejudicou, que nos feriu, que nos magoou. Acredito ser difícil para todos nós. Alguém que em algum momento da caminhada, alguém em quem depositamos confiança, alguém que nós nem imaginávamos que poderia às vezes nos prejudicar, nos trair, nos magoar, às vezes causa alguma coisa que nos fere. Não é fácil, depois de sermos feridos, depois de sermos magoados, tratar esta pessoa assim com amor puro e sincero e com espontaneidade. Isto é um desafio para todos nós. Nosso desejo natural, muitas vezes, nem é o de querer aproximação, nem queremos aproximação, queremos às vezes distância. Será que alguma vez em sua vida você sofreu uma decepção e foi profundamente magoado por alguém, a ponto de ter resistência em tratar isto com ela, em tratar isto com ele? Você já viveu a experiência de ter resistência ou dificuldade de liberar perdão para alguém? Queridos, eu penso que todos nós, se não todos, pelo menos a maioria de nós, já passamos por isso e tivemos a mesma dificuldade. E eu acredito que com Filemon não foi diferente. Eu acredito que Filemon, quando olhava para trás e se lembrava de Onésimo, e se lembrava do que ele fez, se lembrava às vezes da
da traição, do engano, de tudo aquilo que Onésimo fez. Talvez Filemão resistisse qualquer tipo de contato, mas agora ele estava recebendo uma carta de alguém que certamente ele admirava. Por mais que Filemão tivesse muitas virtudes, há sempre uma situação assim que talvez seja mais difícil, e por isso Paulo escreve para Filemão, desejando a reconciliação daqueles dois, desejando a reaproximação, desejando que barreiras que os separava caísse por terra. E aí então Paulo, ele faz este apelo, desejando a reconciliação. Paulo diz: receba Onésimo em amor. E eu estou fazendo este apelo, este pedido com base no amor. Versículos 8 e 9, Paulo diz assim: não receba ele por obrigação, não o receba só porque eu estou pedindo. Paulo estava investido de autoridade divina como apóstolo, como líder espiritual, mas ele não quis exercer o seu direito de apóstolo. Ele apela com base no amor. Não é porque eu sou o teu líder, não é porque eu sou o apóstolo Filemão, mas eu estou pedindo isto a você com base no amor, o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito, com base no amor de Deus por nós, pelo que Ele abriu mão do próprio Filho e o deu para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida plena e vida eterna. É com base neste amor. Paulo usa o nome e também o poder do amor como a base de seu pedido. Por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Queridos, que coisa linda, que sabedoria do apóstolo Paulo nesta missão de promover a reconciliação. Que coisa linda, como ele é feliz na abordagem do assunto, como ele é feliz nas palavras que ele usa para com seu amigo Filemão, dizendo assim: olha, mesmo eu tendo em Cristo liberdade, direito para mandar você cumprir o seu dever, eu não quero dar carteirada em você, eu não quero usar da minha posição de líder, da minha autoridade para lhe mandar coisa alguma. Eu estou lhe fazendo um pedido. Receba, no versículo 14, receba Onésimo, receba este seu irmão de livre vontade. Louvado seja Deus, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não forçado. Queridos, é nesta linha que nós devemos ir. Que Deus nos ajude, uma vez que experimentamos Cristo, uma vez que conhecemos o amor de Deus revelado em Cristo, que Ele nos ajude a irmos nesta linha. Todos nós certamente temos situações, talvez pendências para resolvermos e acertarmos, mas nós precisamos da graça de Deus, e assim como Paulo, ele ajudou Onésimo, pode ter certeza, o Espírito Santo o tempo todo, ele vem trabalhando em nossas vidas e também trabalhando em nosso favor, para nos ajudar a vivermos uma vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida.
Paulo não quis usar sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade a Filemon. Mas ele diz assim: receba o seu irmão ofensor em amor e por livre e espontânea vontade. Coloque de lado, Filemon, a sua mágoa e receba o seu irmão. Abra mão do direito que talvez você tenha aí para tomar algumas providências e o perdoa e o ajude. Queridos, esta é a carta que Paulo escreve a Filemon, então, com o propósito de promover a reconciliação. Quero dizer para você que talvez tenha buscado a Deus neste sentido, você que tem experimentado a graça de Deus, o favor de Deus na tua vida, e você que talvez vê necessidade, tem percebido a necessidade de resolver alguma pendência, de resolver alguma situação, você que talvez por tempos aí tem conservado um sentimento que não tem te feito bem, e você sabe disto, e você está disposto a acertar isto, olhe para esta carta, uma carta com 25 versículos, e permita o Espírito de Deus usar esta história, usar esta experiência, para te encorajar, para te ajudar a tomar decisões neste sentido. E, queridos, podemos tirar desta história lições, pelo menos 3 lições, que quero rapidamente passar com você. E a primeira destas 3 lições é que, se formos alguém que estamos aí na condição semelhante a Dionésimo, talvez na condição de que nós entendemos que prejudicamos alguém, magoamos alguém, ofendemos alguém, que o Senhor nos ajude a sermos como Filemon, que Deus nos ajude a buscarmos acerto nisso, que Deus nos ajude também a irmos nos passos de Onésimo, que não resistiu ao conselho do apóstolo Paulo, quando o orientou, dizendo: volte para a casa de Filemon, e lá não sei quanto tempo que eles não se viam, mas o apóstolo Paulo deu esta orientação, deu este conselho. Certamente Paulo diz: olha, não continua a vida sem antes resolver esta pendência. Eu estou escrevendo uma carta para ele, faço um apelo para ele te receber, para ele conversar com você, para você ter a oportunidade de pedir perdão-lhe face a face. E Onésimo, ele se dispôs a isto. E talvez, queridos, a segunda lição é que nós nos vemos na condição de Filemon. Nós é que fomos ofendidos, nós é que fomos prejudicados, nós é que fomos magoados. E aí o apelo do apóstolo Paulo a Filemon é: perdoa quem lhe magoou, perdoa quem lhe ofendeu, perdoa quem lhe prejudicou. Muitas vezes nós nos vemos na posição e na condição de Filemon, mas o apelo do Senhor, o apelo da palavra de Deus para nós é isto, e que Ele nos ajude a tratarmos o nosso coração e liberarmos o perdão a quem precisamos liberar, e darmos continuidade na nossa vida cristã, para juntos, queridos, desfrutarmos de uma comunhão tão profunda com o Senhor. Talvez nós não estamos nem na pele de Onésimo, também nem na condição de Filemon. Talvez nós apenas estamos acompanhando alguém, talvez nós estamos apenas na condição do apóstolo Paulo, ou na posição do apóstolo Paulo. Nós apenas conhecemos quem está vivendo um problema como este de relacionamento quebrado.
E então, nesta posição, nós precisamos nos empenhar a promover entre estas pessoas a reconciliação. Podemos buscar nisso e nos empenhar nisto. Então, a mensagem desta noite, que tem então o título Promovendo a Reconciliação, baseando-nos na carta que Paulo escreve a Filemão, e Paulo, conhecendo ali a história, conhecendo a situação e tendo tido a oportunidade de falar do amor de Deus a ambos envolvidos na situação, tanto a Filemão quanto a Onésimo. Agora o apóstolo Paulo, tão cheio de sabedoria, tão cheio da graça de Deus, ele aborda este assunto. E, queridos, eu quero então dizer para você, que Deus nos ajude a aplicarmos esta palavra. Se estivermos na condição de Onésimo, que contemos com a graça de Deus para buscarmos o acerto. Se tivermos na condição de Filemão, que possamos ter a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo para liberar aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou. Mas se tivermos aí na condição ou na posição do apóstolo Paulo, que seja encontrado em nós sabedoria nos aconselhamentos, sabedoria nas palavras, no incentivo para promovermos a reconciliação, porque o Senhor Jesus diz que quem promove a reconciliação de fato é filho de Deus. O Senhor Jesus diz que os pacificadores são felizes porque são filhos de Deus. Então nesta noite eu estou entrando na tua casa através da tela deste teu celular, deste teu televisor, e eu quero lembrá-lo de que a mensagem de Deus para nós hoje é com este apelo: promovemos a reconciliação, vivamos esta experiência, porque esta experiência é cabível, esta experiência é pertinente a quem é filho de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que estas palavras possam ser de vida, que estas palavras que tenho pregado para você sejam palavras realmente que te leve a decisões e a ações, a atitudes que permitam você viver coisas grandiosas e especiais que o Senhor tem para a tua vida. Eu desejo orar com você e pedir que a graça de Deus, a bênção de Deus, seja abundante na tua vida, como foi na vida de Paulo, como foi na vida de Filemão, como foi na vida de Onésimo, e que haja paz em nossos relacionamentos, harmonia em nossos relacionamentos, que dentro das nossas casas a presença do Senhor Jesus esteja reinando. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesta hora te agradecer pelo teu amor e pelo teu cuidado. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que eu estou tendo de proclamar a tua palavra. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a aplicarmos ela em nossas vidas. E onde existir barreiras, onde houver desarmonia, que o teu Espírito, através da tua palavra, possa agir em nossos corações, trazendo-nos, Senhor, paz, trazendo-nos, ó Deus, a força que precisamos para, ó Deus, resolvermos o que precisamos resolver, isto para a glória do teu nome e para a alegria e bem-estar do nosso coração. Assim nós oramos, assim eu oro, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão
e a consolação do Espírito Santo seja plena e abundante na minha e na tua vida, nesta missão de buscarmos e promovermos reconciliação, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.